Deus a graça e a paz a todos. Amém? Está feliz nessa noite? Glória a Deus, por estamos aqui na presença do Senhor para aprender um pouco mais da sua santa e gloriosa palavra. Nós começamos a semana passada um estudo apologético, enfocando o papado, a história dos papas, tanto dentro da história universal como também nas Escrituras. Nós refutamos aqui sobre o papado e hoje estamos dando continuidade a esse assunto sobre a apologética, entrando basicamente somente na área do catolicismo. Depois, evidentemente, estaremos tratando sobre outras seitas, religiões e doutrinas afins, inclusive algumas doutrinas também de algumas igrejas evangélicas, que estão trazendo doutrinas que não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas o tema de hoje é muito simples. O tema de hoje é ser católico ou ser cristão. Vamos dizer todos juntos? Todos. Ser católico ou ser cristão. Ou seja, o que é que significa isso? Ser católico é uma coisa e ser cristão é outra coisa totalmente diferente. Como também ser evangélico é uma coisa, ser protestante é uma coisa e ser cristão é outra totalmente diferente. O que a gente está querendo dizer com isso? Que muitas vezes o cristianismo, que as Escrituras falam sobre o que é ser cristão, não está de acordo com aquilo que se professa ou aquilo que se vive. Ou nem toda igreja que diz que é cristã é de fato composta de cristãos. Concorda ou não? Concordo. Amém ou não? Amém. Então nem toda igreja que diz que é evangélica prega de fato o evangelho. E aqui nós vamos ver mais basicamente dentro da doutrina católica, algumas doutrinas basicamente, claro que não dá tempo de ver todas, mas algumas, vou pincelar em algumas e depois estarei falando o que não é ser cristão, que muita gente tem na mente hoje o que não é ser cristão e o que de fato é ser cristão segundo as Escrituras. Amém? Está claro? Qualquer dúvida podem anotar e no final a gente vai estar dando espaço para os irmãos tirarem. Primeiro eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 4, verso 16, que já está aí. Você não precisa nem abrir a sua Bíblia, depois estaremos vendo outros textos. Gálatas capítulo 4, verso 16, diz o quê? Fiz-me acaso vosso inimigo falar a verdade? Muito bem, vamos dizer todos juntos, mais uma vez? Fiz-me acaso vosso inimigo por falar a verdade? É uma pergunta interessante para a gente começar já a pensar nessa noite. Semana passada a gente comentou que hoje em dia a filosofia do momento, a filosofia de voga em nossa sociedade é que nós não podemos ser contra ninguém. É ou não é? A gente não pode dizer, por exemplo, que determinadas práticas hoje em dia é errado, ou é pecado, ou a Bíblia não concorda, porque na mente das pessoas nós temos que ser o chamado politicamente correto. Nós não podemos falar sobre homossexualismo, sobre outras práticas, porque isso não está dentro do espírito cristão, vamos dizer assim. Não é? É assim que as pessoas queriam? Não vamos falar, eles são nossos irmãos também. Até alguns católicos gostam de falar também, nossos irmãos evangélicos. Não é? Eu já falou assim com vocês? Nossos irmãos evangélicos. Agora, o que Paulo está trazendo aqui é algo tremendo. Paulo diz o seguinte: será que se eu prego a verdade e a verdade vai de encontro àquilo que você acredita, eu sou seu inimigo por pregar essa verdade? Irmãos? De forma alguma. Eu sou seu amigo e porque eu sou seu amigo, eu prego a verdade, porque eu tenho a obrigação de pregar a verdade. Agora, se você vai aceitar ou não, aí depende de cada um, não é? Então, a nossa obrigação, irmãos, é ficar sempre do lado da verdade. Agora, como eu digo e repito, hoje em dia não é popular quem fica de lado da verdade.
Não é? Porque sempre vai ter pessoas que vão falar contra, sempre vai ter pessoas que vão dizer, você é um fanático, ou você está defendendo o seu lado. A gente tem que olhar tudo, porque de fato, no final, todos os caminhos levam a Deus. Né? A gente tem que amar a todos. Claro que a gente tem que amar a todos. Sim ou não? Você tem que amar católico ou não? Claro. Claro. Você tem que amar espírito ou não? Claro. Claro, deixa eu falar. Claro. Temos que amá-los. Agora, amar não significa concordar. Isso aqui é a grande questão nessa noite. Eu amo, mas eu não concordo com determinadas práticas, e eu não concordo com o que ele prega, embora não é por causa disso que eu vou deixar de amá-lo. Amém, meus filhos? Amém. Está claro isso? Então, nós conhecemos a verdade, porque a verdade não está numa igreja nenhuma, nem em uma instituição, nem em nenhuma denominação. A verdade está aonde? Na palavra de Deus. Na palavra. Em que mais lugar? Está na palavra em qual outro lugar que está a verdade? Hã? Eu sou a verdade. Daqui, irmão. Claro. Fora daqui não há. Outra verdade. Não há verdade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Você crê nisso ou não? Claro. A Bíblia, a palavra é a verdade. A gente não pode esquecer isso. A palavra é a verdade. Cristo revelado na palavra é a verdade. O verbo que se fez carne e tudo que nós, ele é a verdade encarnado. Então a verdade não está em igreja, não está em denominação, não está em pessoas, a verdade está na palavra. Isso quer dizer o seguinte: se tiver na palavra, o que a gente tem que fazer? Aceitar. Se não tiver na palavra, o que vocês acham? Não aceito. Alguma doutrina que vai de contra a palavra, Aí não concorda, né? tem que rejeitar. Por que a gente rejeita? Porque Não está na palavra. não tem Porque resposta. está na palavra. Não tem resposta bíblica. A gente, quando estudou sobre as características de uma seita, viu isso. Não é? Uma das características da seita é o exclusivismo. Ou seja, só nós estamos certos, só o nosso grupo tem a verdade. Se você não fizer parte desse grupo, você não vai ser salvo. Você não vai escapar do Armagedon. É isso que prega todas as seitas. Se você chegar para o testemunho de Jeová e perguntar quem não é testemunho de Jeová, mas que está servindo a palavra, está buscando a Cristo, está servindo a Cristo, é salvo? Não, para O que ele ele diz? para ele não. Não. Os adventistas da mesma forma, mormonistas da mesma forma, é assim, irmãos. Porque para eles, o que salva é a instituição, é o grupo. Estão entendendo? Mas a palavra diz que não é assim. Salvação não está em grupo, nem em religião, nem em nome de igreja, nem em placa denominacional. A salvação é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Acabou-se. Glória a Deus. Isso é que a gente tenta pregar para que as pessoas entendam isso. Amém? Amém. Ou seja, a gente crê que nós somos uma igreja séria, igreja de congregação é uma igreja séria, uma igreja abençoada. É ou não é? Agora a gente não pode dizer que a igreja congregacional salva. Ou só quem está salvo é quem for da congregacional. Isso é um erro. Claro. Está claro ou não? Tá. Então vamos para frente. Muito bem. Só que a igreja católica não crê assim. A igreja católica acredita que quem não fizer parte da igreja católica também não está salvo. Vocês sabem disso? Embora eles digam que nós somos irmãos. É como a coisa adventista que diz que é irmão, mas é só para conquistar, está entendendo? Para conquistar. Passar a mão e tal, para enganar. Então, ser católico é uma coisa, ser cristão é outra. Se a doutrina católica vai em conta das escrituras, eu tenho que ficar com o quê? Eu vou catolicismo. Com o catolicismo ou com a escritura? Vai de encontro. Você vai de encontro. Só a palavra, né? Ou também, presta atenção, a igreja católica, a gente diz assim, se for de encontro, eu vou ficar com a palavra. Agora acontece o contrário também. Tem muitas igrejas evangélicas que vão de encontro à palavra. Claro. Ou não tem? Muitas. Eu tenho que ficar com o quê? Só a palavra. Na palavra. Portanto, eu não posso ser católico
porque esta é a doutrina católica. Veja o que diz, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, está aí na referência aqui, irmãos podem ver. Catecismo da Igreja Católica, na parte 241, diz assim, preste bem atenção no que ela diz, porque essa aqui é a doutrina deles. Doutrina é importante ou não? A gente tem que conhecer ou não? É importante. Nós deixamos aqui no culto doutrina para quê? Para aprender. Para aprender, para conhecer, não é? Para ter discernimento. Então vejam bem, muitos católicos, não é diferente do que muitos evangélicos também não, isso é sentido. Por exemplo, muitos evangélicos não sabem nem o que a igreja quer. É verdade. É verdade. Muitos congregacionais não sabem nem o que nós queremos. Como também muitos católicos não sabem o que eles, de fato, creem. E onde é que está a doutrina católica resumida? Está no Catecismo da Igreja Católica, que é um livro grosso, tá? Que traz toda a doutrina católica explicada. Então veja o que o Catecismo da Igreja Católica diz, página 241, parágrafo 8, 37. Diz assim: contudo, presta atenção, não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que não perseverando na caridade permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Então o que é que ele está dizendo com isso? Não se salva. Quem não se salva? Ele está dizendo que a pessoa que está na igreja, mesmo estando na igreja, não vai se salvar se não perseverar na caridade. Agora veja um parágrafo aqui, o 1257, diz assim: alguém para ser salvo, é para quem, irmãos? Para ser salvo. Alguém para ser salvo tem que fazer obras como o batismo, mais vários sacramentos e muitas obras adicionais. Então o que é que a igreja está pregando com isso? Para alguém ser salvo na igreja católica tem que fazer o quê? Obras. Então a salvação na igreja católica está condicionada às boas obras. Significa dizer o quê? Que quem não faz boas obras, mesmo estando na igreja, está perdido. Vamos ver. Agora é isso que a Bíblia diz? Não. É, irmãos? De jeito nenhum. Vamos ver aqui algumas referências interessantes. Por exemplo, eu só precisava ler Efésios 2, 8 e 9. Não é? Só esse versículo já acaba com essa. Já resolve tudo. Já resolve tudo. O que é que diz Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça, Sois salvo. mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, Para aquele que se gloria. para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras. Já pensou em você a salvação fosse pelas obras? Os cristãos pobres, né, estavam numa situação complicada, tá? Difícil, né? Só quem é salvo quem tem algum recurso. O que é que diz Tito 3,5? Vamos lá? Não por obras e praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos salvos que o Espírito Santo nos lavou pela grande misericórdia de Deus. Só isso. Romanos 13, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado Pela fé. pelas obras? Pela fé. Pela fé. Agora o que é que tem mais? Independentemente das obras da lei. Vocês entendem o que significa a palavra independentemente? O que significa a palavra independentemente? Não depende. Não depende. Está livre, né? O que é que Paulo está dizendo aqui? Isso aqui é um versículo tremendo também para os adventistas. Independentemente das obras da lei. A epístola de Paulo aos Romanos é uma defesa clara da justificação pela fé. Aí Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. É quando eu creio em Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. O homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Porque as pessoas
pelas obras da lei. Não vai de encontro com o que Paulo está dizendo, não? É muito claro. Quando você lê não, porque muita gente lê e não entende. Quando você compreende, entende a epístola de Paulo aos Romanos e a epístola de Paulo aos Gálatas, você sabe o verdadeiro sentido da lei. Agora, Gálatas 3:26 diz o quê? Por todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? Mediante a fé. Mediante a fé ou as obras? A fé. A fé em Cristo Jesus, eu tenho que crer. Amém, irmãos? Amém. Agora o que é que o Tiago vai dizer? Nós conhecemos aquele que crê pelas obras que ele faz. Essa é a questão que muita gente não compreende, né, Tiago? Mas o Tiago vai dizer, é só compreendendo o que Paulo diz. Paulo diz, nós somos salvos pela fé somente, independente de obras. Aí Tiago diz, é verdade. Agora eu só conheço o salvo pelas obras que ele faz. Por isso que Paulo diz, né, mostra-me tua fé e vou mostrar as minhas obras. Que a fé sem obras, o que Tiago diz? É morto. Então vamos lá, deu para entender aqui? Amém? Isso aqui é claro, né? Sim. Segundo lugar, não posso ser católico sem participar da missa como sacrifício incluente. Dos que estão aqui nessa noite, quantos foram católicos antes de ser evangélicos? A grande maioria aqui, né, saíram e vieram do catolicismo. Agora, você que já foi católico, me responda uma coisa: o que é o sacrifício incluente da missa? Sem derramamento de sangue, né? Sem derramamento de sangue. É um sacrifício sem derramamento de sangue. E o que mais? Sem valor nenhum, não tem valor nenhum, né? Significa dizer que a toda vez que se realiza uma missa, Repetindo, né? você está o quê? Repetindo. Repetindo o sacrifício. Né? Toda vez que se realiza uma missa, Cristo está sendo crucificado de novo. Veja o que diz o terceiro catecismo da doutrina cristã da Igreja Católica. Diz a Igreja Católica: a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. A doutrina está aí dentro, né, do catecismo dele. Veja, qual é a diferença da missa e do sacrifício de Cristo na cruz? Ainda no terceiro catecismo, que é da doutora Vera Cruz, diz assim, explicando a diferença da relação que há entre o sacrifício da missa e o da cruz, responde a Igreja Católica: entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz há esta relação, que Jesus Cristo sobre a cruz se ofereceu derramando seu sangue para nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue e nos aplica os frutos da sua paixão e da sua morte. Em outras palavras, toda vez que se faz uma missa, Cristo está sendo sacrificado. Ok? Agora, o que é que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz? Se você compreender Hebreus é fantástico em relação a isso. Vamos ver aqui alguns versículos. Se você quiser anotar, pode anotar. A resposta que nós podemos dar à questão da missa como sacrifício incluente é a seguinte: em Hebreus afirma-se diversas vezes que o sacrifício de Cristo foi oferecido quantas vezes? Uma só vez, e não há mais oferenda, não há mais oferta pelo pecado. É só você ler Hebreus 9, 11 ao 12, 24 ao 28, capítulo 10, 10 ao 14. Diz mais o escritor bíblico que onde há remissão de pecados, onde há esse pagamento do pecado, não deve haver mais oferta pelo pecado. Acabou-se as ofertas, acabou-se o sacrifício. Glória a Deus por isso. Amém. Você não sabe se alegra com isso, não, irmão? Acabou o sacrifício. Não precisa mais imolar cordeiro, não precisa mais matar boi, não precisa mais derramar sangue. Acabaram os sacrifícios. Glória a Deus, porque
É o que eu fico imaginando e pensando. Como tem também muitos crentes hoje que ainda continuam querendo oferecer sacrifício. Eu não tenho. Muitos se sacrificam pensando que Deus vai assim, meu servo está se sacrificando, oh que coisa linda, meu servo está subindo o monte, com a garrafa de água mineral nas costas, para abençoar a água mineral, para vender na igreja a água abençoada, a água fluidificada. Isso para Deus é bobagem. O único sacrifício que Deus aceitou já foi feito há 12 mil anos atrás. Aleluia. Amém ou não, igreja? Então fique pensando nisso. Deus não se agrada desse sacrifício, como se ele tivesse pena da gente. Isso é coisa de católico. Estou entendendo? Aí tem gente que já fala de católico, não é? Católico vai sobre a escada de joelho, né? Para pagar a sua penitência, pagar o seu castigo e tal. Aí de repente está o crente fazendo as coisas parecidas, do mesmo jeito. Ou não é? É verdade. É do mesmo jeito, não muda não. Ele é o mesmo sacrifício, a mesma tolice. Pode ter certeza disso. Não deve mais haver oferta pelo pecado. Tem crente que pega, senta agora, peguei, vou passar 3 dias de jejum. Que é para Jesus ver o sacrifício. E meu filho realmente está pagando pelos seus pecados. É o erro. Como tem cristão, por exemplo, que está passando luta, sofrimento, aí tem outro cristão que diz: você deve estar pagando pelos seus pecados. Nós não temos condição nenhuma de pagar pelos nossos pecados, se não for o sangue do Cordeiro. Nós estamos perdidos. Amém ou não? Creia nisso em nome de Jesus. Meu sacrifício não vai pagar pecado nenhum, porque o sacrifício que paga os pecados já foi feito. O que eu tenho que fazer quando eu pego é me arrepender e receber os benefícios desse sacrifício. Como o escritor de Hebreus diz, que ele pode entrar no Santo dos Santos para receber graça no momento oportuno. Amém? A diferença é essa. Eu não vou confiar no meu sacrifício, eu vou confiar no sacrifício que Cristo já fez na cruz do Calvário. É verdade. Agora veja, considerando o que diz em Hebreus 9:2, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e que o sacrifício da missa é sem sangue, isso significa a inutilidade da missa. Não há nenhuma utilidade na missa, não tem remissão nenhuma, não paga preço nenhum, e quem paga para rezar a missa está perdendo dinheiro e entregando dinheiro na igreja. Só isso. Então, por isso que tem missa 7 dia, missa de 30 dias, né? Não tem isso ou não? É de graça? É de graça a missa? É nada. É só mais uma fonte. É pago e pago. Mas a fonte de lucro, irmão. Não quero ficar conversando, não. Veja, outros textos, Hebreus 9:26. Ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício em si mesmo o pecado. Ele se manifestou quantas vezes? Uma vez por todas. Hebreus 10:10. Hebreus é um livro fantástico. A gente poder depois vai fazer exposição aqui em Hebreus, esclarece muito a nossa mente, principalmente a mente católica que ainda tem, né, em muitos evangelhos. Hebreus 10:10. Nesta vontade